Olá, pessoal. Vamos aí dar continuidade à nossa leitura do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Esses trechos tão maravilhosos do Evangelho. Gente, eu já estava refletindo nessa lição, ela é tão maravilhosa. Vamos lá. Lição número 3, denominada O Necessário. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 41, uma fala de Jesus. E aquela fala, assim, que não quer calar na nossa mente, né? Que ele diz: mas uma só coisa é necessária. Olha isso, uma só coisa é necessária. Ele é tão simples e tão infinito nas coisas que ele fala, que aí você fala, mas tá, mas qual é essa coisa que é necessário, Cristo? E aí, Emmanuel vem e nos esclarece um pouquinho, né? Um pouquinho diante do nosso ainda patamar evolutivo, do que a gente, nossa consciência, consegue ainda abarcar. Então vamos lá, Emmanuel nos coloca: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com os quais nem sonhas de leve. E aí ele já abre assim, né, dando aquele susto. Que tantas coisas ocorrem na nossa vida e tantas coisas ocorrem próximo de nós, longe, em outro país, com outras pessoas, tantas histórias, né? E aí ele coloca aqui que hoje, talvez para nós, possa ser algo indecifrável. Mas como? Por que isso acontece? Por que né, acontece tanta fome, tanta guerra, tanta maldade? Por que ainda tanto separatismo, né? E aí ele coloca aqui pra gente que hoje, né, existe essa cortina, mas que a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Então, quando a gente, né, passa para aquele momento do desencarne e perde aí essa couraça, né, física, muita coisa vamos conseguir enxergar com os olhos reais nossos, de espírito. E é muito bacana isso, né? E aí ele coloca: administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, né? E isso é uma coisa que realmente acontece. Tanta coisa acontece na nossa vida e mas a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, sobre palavras, sobre atitudes, sobre nossos próprios pensamentos, né? O que aquilo pode gerar? E ele já destaca isso para a gente. Não poderás controlar todos os ângulos do serviço. Uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas. E isso por quê? Porque que ainda existe em todas as atitudes, né? Ou se não todas, a grande maioria, existe um pouquinho ali da maldade, existe um pouquinho ainda ali da indiferença, devido ao nosso estágio evolutivo, né? Somos nós mesmos que trazemos isso. E aí ele coloca que tanto a maldade como a indiferença prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação, né? E aí todos os missionários aí, os encarnados e desencarnados que nos orientam, que estão tentando nos intuir, estão ali do nosso lado para a gente possa escolher o caminho correto, o caminho mais divino, né? E ainda assim nós, diante da nossa pequenez ainda espiritual, que já está muito avançado, né? Se a gente olhar aí em relação a 200, 300, 500 anos atrás, né? Nós naquela época, como agimos, mas ainda assim tem um caminho imenso, né? A percorrer para ir dissolvendo aí toda essa maldade e essa indiferença que ainda carregamos dentro de nós. E aí ele passa: amealhás enorme fortuna. Olha isso, né? A gente vive aí para também construir um patrimônio físico, né? Todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. E aí a gente não fala quanto só nessa existência, a gente está falando em relação a todas as nossas outras existências, né? Onde procuramos
amealhar realmente tesouros, mas o que que fizemos com esses tesouros? O que que hoje nós fazemos com o nosso patrimônio, né? E hoje a gente está tendo um tempo aí para pensar a respeito disso. Quantas pessoas a gente ajuda? Quantas cestas básicas a gente compra aí para estar ajudando alguém? Ou então orientando alguém? Ou levando uma palavra de amor e de afeto para alguém, né? E a gente vê pessoas, por exemplo, igual o Bill Gates, né? Que claro que deve ter seus defeitos e tudo mais, mas é uma pessoa que é um milionário, que hoje 90% do que arrecadou, né, é direcionado para o bem da humanidade, é direcionado para matar fome, para montar escolas, sustenta países, né, para descobertas novas na ciência em relação à saúde, a vacinas. Então, esse daí é um exemplo de que não é que você não tenha que ter dinheiro, né? Mas o que você faz com esse dinheiro? Foi isso que ele coloca aqui, né? O que que conduzirá o dinheiro na nossa vida? E ele coloca: improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tua palavra. Então a gente vai lá, escreve aquele discurso bonito, né? Aquele negócio para sair bem na oratória e tudo mais, palestras lá que nós achamos que vai ser, né, o máximo. Mas será que a gente sabe as consequências de cada palavra que é colocada ali dentro? Como essas palavras serão recebidas? Então a gente também tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora que a gente fala em público, né, para o público. Que é isso que ele coloca aqui. Será que a gente vai conhecer? Hoje em dia a gente não consegue conhecer ainda o alcance de todas as nossas palavras. Então a gente tem que ter muito cuidado ao estar repassando, né, palavras, notícias, para a gente não saber o alcance, porque a gente ainda não tem essa noção. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-á em vão. E aí quantas vezes a gente acorda com desejo, hoje eu vou fazer algo de diferente, eu vou fazer algo de bom, algo assim, eu planejo, coloco ali, até às vezes coloco no papel, né, quem que vai me ajudar nisso, quem que mas a gente às vezes se perde, esquece, né? Rapidamente já muda de ideia, não vai atrás, não concretiza. E aí a gente vê a diferença de um Divaldo Franco, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de tantos outros, né? Que fizeram aquelas obras imensas. E a gente não veio do nada, veio com a base de muito sacrifício, de muito não, né? De muita reprovação, de muita batalha interna e externa. Mas por que a obra deles sobrevive, né? Você vê a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, que já desencarnaram, a obra delas continua, né? A obra de apoio, de carinho, de solidariedade ali com aquelas pessoas, né, que necessitam. E do Divaldo Franco, assim será, né? Se assim o Senhor permitir e se nós tivermos a capacidade, né, de nos esforçarmos para que ela continue ali a obra dele. E aí é isso que ele coloca, se dentro da nossa obra, né, tem que verificar se há um bem legítimo. Se não houver esse bem realmente legítimo, se for um bem para mim, para eu aparecer, ou para eu ser destacado, ou para interesse em troca de alguma coisa, né, ou o meu grupo ser considerado, né, se não for um bem legítimo, bem de que não interessa o que vai vir em troca disso, né? Que nem seja um interesse, mas que é para levar mesmo o bem ao próximo. Se não tiver esse bem legítimo em comunhão aí com a divindade, a nossa obra não sobrevive. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilantes no aproveitamento da luta, teus desabores ocorrerão inúteis. Então ele já fala que todo esse trabalho mesmo do bem, e a gente fala, o maior exemplo de todos é o Cristo, né? Que veio e sofreu muito, né, gente? E sofreu muito, né? Sofreu por não ser entendido, por ser traído, por ser esfolado, né? Quase esfolado vivo, né? Crucificado e reprimido, humilhado. E aí ele experimentou muita dor, não é isso? Mas ele sempre permaneceu o quê? Vigilante no aproveitamento, porque ele sabia o que era. Até na hora da morte, até porque ia morrer, ele já falava, gente, eu vou
vou embora, você se prepare. Não, não vai, Senhor, vou embora, né? E aí teve uma lição, tudo tem uma lição, porque ele via mais à frente, né? E é isso que ele coloca aqui: experimentará muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, quer dizer, se a gente não permanecer, que a gente achar que vai ser tudo bom, tudo maravilhoso no trabalho do bem, às vezes não vai acontecer, né? Isso daí. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Então, quantas vezes fazemos aqueles discursos, né, em prol dos nossos direitos, do nosso grupo, esquecendo que nós somos ali uma família realmente universal, né? A gente vê um Luther King, por exemplo, que estava lá o tempo todo, realmente com um discurso fervoroso, né, em prol da igualdade. E ele foi embora e o discurso dele permanece até hoje. Por quê? Porque tem na centelha, uma centelha de divindade ali dentro, de amor verdadeiro, né? E então, quando ele exaltou o verbo dele, indignado, né, com toda aquela situação, ele não fez como a grande maioria de nós, que Emmanuel coloca aqui, que é provável não esteja senão estimulando a indisciplina. Então, ele não estava ali estimulando a disciplina realmente, ele está igual a grande maioria de nós fazemos, né? É o lado A, o lado B, não é isso, né, que vinha dentro do discurso do Luther King. Então, será que os nossos discursos tem esse caráter de universalidade e de amorosidade? Aí vem, uma só coisa é necessária, que é o início ali da lição, que foi a fala de Jesus. Asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicativa e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada. E aí, qual é essa atitude adequada? Que é aí que a gente fica assim, né, naquela dúvida, tá, mas será que eu tô fazendo tá adequado, não tá adequado? Onde que a gente vai achar essa resposta, né? Adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. E aí, como que a gente vai achar, né, que tá adequado essa reação? Né, o que é necessário? E aí cabe de novo a nós, né, a responsabilidade de estarmos estudando o Evangelho, de estarmos estudando ali a parte final do Livro dos Espíritos, onde nos traz ali as leis morais. Então, tudo que nós formos fazermos, se a gente colocar em conta, né, todas aquelas leis morais que Kardec codificou ali, listou para nós, se tiver tudo ali dentro, tá ok. Se alguma coisa estiver fora, aí a gente tem que pensar, será que a gente está agindo mesmo, né, como universalmente, ou a gente está agindo egoisticamente? E aí vem, realizado esse necessário, que é essa adequação das nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos com a lei divina. Esse é o necessário, que o Cristo falou. Basta uma coisa, gente. E foi isso que ele falou, né? Essa ligação, né? Essa sintonia com a lei divina. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Se essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor é muito difícil, sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então, Emmanuel fecha aí dizendo para a gente o que é o necessário, que o Cristo tinha falado lá para Marta. Não é necessário só uma coisa, a nossa ligação, a nossa sintonia 100% com a lei divina. E onde está essa lei divina? Na nossa consciência. Mas para nos aclarar melhor, Kardec trouxe lá as leis morais que a gente pode estar achando no Livro dos Espíritos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.